Além de Couto de Magalhães, Kurt Unkel, Manuel Bonfim, Gilberto Freire, nós podemos falar de um outro autor também fundamental nas abordagens antropológicas acerca da sociedade brasileira, que é Sérgio Buarque de Holanda, e sua obra Raízes do Brasil. Nesta obra, Sérgio Buarque de Holanda vai apresentar as raízes da sociedade brasileira, quem é o povo brasileiro. E ele vai descrever o homem brasileiro como um homem cordial, que gosta de relações pessoais, relações muito próximas, de uma intimidade com as pessoas na sociedade. Então, tudo que é burocrático, tudo que é público, é um tormento para o povo brasileiro, é um tormento para o homem do Brasil. Então, ele vai dizer, por exemplo, ele vai aqui falar de dois conceitos fundamentais, o público e o privado. Muitas vezes o brasileiro, ele tem dificuldade de sair do seu mundo privado, das suas relações pessoais, das suas relações próximas, e ir ao ambiente público. O ambiente onde às vezes existe uma burocracia, onde às vezes nem tudo é tão conhecido, nem tudo é tão próximo. E o brasileiro muitas vezes ele quer fazer aquilo que é desconhecido se tornar conhecido, se tornar próximo. Então é um homem muito do cordial, da proximidade, do mundo privado. Mas há muitas vezes essa dificuldade para ir até o mundo público, e este mundo público pode ser uma espécie de tormento para esse homem brasileiro. Mas ele faz uma relação muito interessante entre o público e o privado e a necessidade de fazer esta passagem. Mas nós ainda temos Roberto da Mata. Roberto da Mata vai falar do famoso jeitinho brasileiro. Quer dizer, muitas vezes, em nome dessa proximidade já falada por Sérgio Buarque de Holanda, o homem brasileiro vai se utilizar disso para o chamado jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, muitas vezes no sentido negativo, ele vai até conseguir burlar alguma regra, alguma norma, em nome dessa proximidade. É aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando? Eu sou amigo deste, eu tenho proximidade com aquele, meus pais são isso, meus pais têm determinada posição na sociedade. Então é o jeitinho brasileiro, o jeitinho que o brasileiro arruma muitas vezes para burlar alguma regra, burlar alguma norma em nome da proximidade, em nome daquilo que é conhecido na sociedade. Então veja, o jeitinho brasileiro, ele pode ter seu lado muitas vezes negativo e até criticado, que é esse lado de utilizar a proximidade para burlar regras, burlar algumas normas, mas também o jeito brasileiro de ser, o jeito do homem brasileiro de ser. Então, Sérgio Buarque de Holanda e ainda Roberto da Mata. Mas nós podemos falar, dentro da antropologia no contexto brasileiro, de algumas teorias que a influenciaram. E uma das teorias que influenciaram a antropologia foi justamente o marxismo antropológico. Quando nós vemos Karl Marx, e Karl Marx no contexto da antropologia, no contexto da filosofia, da sociologia, é preciso lembrar da teoria de Marx para entender o marxismo antropológico. Lembramos que Marx, ele faz uma análise a partir da infraestrutura, da base material e produtiva da própria sociedade, para entender como o ser humano pensa, para entender a superestrutura de ideias. Então, o marxismo antropológico, ele propõe que se faça uma análise a partir das relações econômicas, a partir do tecido econômico de uma sociedade, a partir do tecido econômico da sociedade brasileira, das relações de produção, das relações de trabalho, para entender quem é este ser humano brasileiro, quem é este homem brasileiro, como é que essa sociedade foi formada. Então, a partir da corrente do marxismo antropológico, os antropólogos fazem essa análise, a partir da infraestrutura econômica, a partir das relações de trabalho, das relações de produção, como é que a sociedade brasileira foi se construindo, foi construindo sua maneira de pensar e as suas relações. Então, o marxismo antropológico é uma teoria central também para a análise da antropologia no Brasil. Além disso, nós temos a questão do pós-modernismo. O que foi o pós-modernismo?
O pós-modernismo, ele trouxe muitas críticas a algumas verdades que eram ditas como seguras na própria modernidade. Por exemplo, a ciência, a tecnologia, o poder da ciência, o poder da tecnologia no meio social, a racionalidade, a eficiência como questões seguras para o desenvolvimento da sociedade. Então, o pós-modernismo, ele traz toda uma crítica, toda uma análise desses conceitos. Mas na sociedade pós-moderna, muitas vezes, as culturas passaram a ser analisadas como únicas. Ou seja, existe uma única cultura que é a cultura brasileira. Mas não se faz uma análise com cuidado das diferentes culturas que há no Brasil. Claro que existe o povo brasileiro, mas dentro do povo brasileiro há culturas que são específicas, há culturas que têm a sua forma de viver, a sua forma de pensar, as suas manifestações de fé. Então, a pós-modernidade é entendida como todo esse tempo que traz os desafios da globalização, da ciência, da tecnologia, das mídias e também das identidades culturais. E nesse sentido, nós poderíamos falar de um futuro da antropologia. Mas se pensarmos no futuro da antropologia, quais as questões que surgem? Qual é o futuro da antropologia? Qual é a direção para os estudos antropológicos? Para onde vão os estudos antropológicos? Sobre que questões eles precisam se debruçar? Primeiramente, sobre a civilização pós-industrial. Nós não vivemos mais a era da industrialização, mas vivemos a era da pós-industrialização, em que cada vez mais há tecnologias envolvidas nos meios de produção. Novas tecnologias, novas técnicas, novas mídias envolvidas. Então, os produtos são fabricados de uma maneira cada vez mais inovadora. O setor de serviços é cada vez mais forte na sociedade. Mas como isso está ajudando a sociedade a se desenvolver economicamente? Como é que está a economia na sociedade brasileira? Então, o futuro da antropologia também precisa olhar para esse viés, para esse foco. Como é que a sociedade brasileira está se desenvolvendo nessa civilização pós-industrial? Como é que a economia está sendo desenvolvida? É uma economia sustentável? É uma economia solidária? É uma economia realmente que está desenvolvendo as sociedades humanas? Além desta civilização pós-industrial, nós precisamos pensar no contexto da sociedade brasileira em outra questão também, que é a questão da globalização. E nós voltamos a falar da globalização. Já falamos várias vezes na globalização, mas voltamos a falar, porque ela precisa sim ser refletida pelo futuro da antropologia, e principalmente no Brasil. Uma sociedade globalizada. Mas esta sociedade globalizada faz várias exigências. Primeiro, as tecnologias vieram, mas elas existem para todos? Elas vieram para todos? Todos têm acesso a essas tecnologias? Em que medida elas estão colaborando para o ser humano, para a vida humana? A ciência está se desenvolvendo, mas sob que bases? Que fundamentos estão presentes no desenvolvimento científico? Então, tudo isso precisa ser tratado. Além disso, a economia aberta que se vive, as trocas econômicas, os discursos econômicos abertos que se faz na sociedade globalizada. Mas como é que a economia está olhando para a vida humana, está olhando para o desenvolvimento das próprias sociedades? O próprio meio ambiente, a própria ecologia é outra discussão da sociedade globalizada. Globalizada no sentido de uma sociedade aberta, de uma sociedade que trouxe várias inovações, várias mudanças, várias revoluções. A pergunta é se o ser humano estava preparado para todas essas revoluções. Então, quando falamos na antropologia no contexto da sociedade brasileira, nós não só falamos da antropologia e seus desafios na sociedade brasileira, mas falamos de vários autores, vários pensadores que se preocuparam com a formação dessa sociedade, se preocuparam como as culturas vêm se desenvolvendo no meio social.
Quem é realmente o povo brasileiro? Quais as suas características? E sempre lembrar de que há teorias que guiam os estudos antropológicos na sociedade brasileira. Nós vimos a teoria do marxismo antropológico, nós vimos, além da teoria do marxismo antropológico, o próprio pós-modernismo e toda essa crítica aos ideais da modernidade, mas, além disso, a questão das identidades na sociedade pós-moderna. Em que medida o ser humano não está sendo absorvido por esta sociedade pós-moderna? E aí sim nós falamos em um futuro para a antropologia. Aí sim nós falamos em um caminho que a antropologia precisa assumir. Então vejam, a antropologia se preocupa com as bases, com vários temas, mas também com o seu futuro e com os vários desafios que permeiam o futuro da sociedade brasileira.